A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje com a terceira parte do vídeo que trata da decadência da humanidade. Se você quer conferir a primeira e a segunda parte dessa série, os vídeos estão na playlist, com o título Antropologia, e lá você vai ter acesso às duas primeiras partes, como também você vai ter acesso a origem da humanidade, outro vídeo que eu trato também como se iniciou a humanidade neste mundo, de acordo com as escrituras, é lógico. Mas, nesse vídeo eu vou tratar da terceira parte da decadência da humanidade. E antes de dar início, eu quero pedir que você contribua para este ministério. Contribua para o desenvolvimento, crescimento e também para que a palavra de Deus cresça nessa plataforma, no YouTube, e alcance várias vidas. E como você pode estar contribuindo com este ministério? Através da tua curtida, através dos teus comentários, compartilhando e se inscrevendo no canal. E é muito importante que você se inscreva no canal, comente, e curta. Porque dessa forma você vai estar ofertando, contribuindo para o reino de Deus. Para um trabalho que visa anunciar o reino de Deus e levar a palavra de Deus para as pessoas da forma mais simples possível, como é a proposta deste canal. Pois bem, então vamos começar. Quero estar analisando aqui os capítulos 5, 6 e 7 de Gênesis. Começando pelo capítulo 5, versículo 1 ao 6. O primeiro ponto. A genealogia de Adão foca na linhagem santa de Sete, seu terceiro filho. Depois eu vou estar explicando melhor essa questão da linhagem santa, o que significa isso. Mas essa passagem, ela foca principalmente na linhagem santa, isto é, separada de Sete, separada para um propósito divino, que eu vou tratar mais adiante. Segundo ponto, é reafirmado que depois da queda, mesmo depois da queda, a humanidade só possui dois gêneros sexuais, macho e fêmea, ou seja, nada mudou com a queda. Deus só criou dois gêneros sexuais na humanidade, macho e fêmea, derrubando por terra essa ideia de ideologia de gêneros no nosso tempo moderno, que é totalmente antibíblica e é totalmente contrária ao propósito de Deus. Mesmo naquela humanidade corrompida do jeito que era, no tempo de Noé, no tempo antes do dilúvio, ainda assim tinha o ideal de Deus ali, no que diz respeito à sexualidade, ao gênero sexual humano, macho e fêmea, dois gêneros no caso. Terceiro ponto, apesar da humanidade, antes do dilúvio, estar cumprindo o mandato cultural, se multiplicando, a corrupção e a decadência, a perversidade também crescia juntamente com a quantidade de seres humanos que cresciam no tempo antes do dilúvio. Interessante isso. Como nos mostra os versículos 3 ao 32 do capítulo 5, a humanidade continuou se multiplicando, isto é, continuou cumprindo o mandato cultural, a mando de Deus, mas por causa do pecado, a perversidade, a malignidade, a corrupção humana também aumentava terrivelmente. Quarto ponto. Chamou pelo nome de Adão, que a gente pode analisar no versículo 2 e no versículo 1. O mesmo nome, só que com significados diferentes. Enquanto no versículo 2, Adão pode ser traduzido por homem ou humanidade, como um representante ali, um nome que significa toda a humanidade, todos os seres humanos. No versículo 1, Adão é traduzido como um nome próprio. No caso, traduzindo para o bom português, o significado, seria vermelho. Isso fazendo uma referência ao sangue, que é vermelho, e que na Bíblia, na tradição bíblica, representa a vida. Então, Adão ali, no significado do seu nome, é vermelho. Adão. E no caso, isso no versículo 1, mas no versículo 2 está representando todo o gênero humano, toda a humanidade. O quinto ponto foi no tempo de Enos, que aparece aí no versículo 6 desse capítulo, do capítulo 5, que o nome de Deus era invocado, como é mostrado lá no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Que o nome de Deus era invocado, indicando um distanciamento colossal por parte dos povos em relação a Deus, antes de chegar na geração do patriarca Enos. Por outro lado, deu uma entalada aqui, isso mostra o propósito de Deus de preservar uma linhagem santa antes do dilúvio, como também
depois do dilúvio, através de Noé. Então a gente percebe aqui que no tempo de Enos começaram a invocar a Deus, indicando que antes de Enos houve provavelmente, óbvio, uma queda brusca das pessoas que buscavam a Deus, né? Devido à corrupção, devido ao pecado, se afastaram naturalmente de Deus, que é isso que o pecado faz, a pessoa se afasta de Deus. Prova disso foi o que aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderam quando eles pecaram, se esconderam da presença de Deus, esse é o efeito do pecado, e isso passou para os descendentes deles, que por sua vez foram se afastando, se afastando, se afastando, até o ponto que Deus, pela graça e misericórdia dele, levanta Enos, ou no tempo de Enos, pessoas que começou a invocar o nome do Senhor novamente. Então, esse é o efeito caótico e noético do pecado. Quando eu falo de noético, é efeito na mente, né? Que o pecado provoca, querer se afastar de Deus. Pois bem, agora vamos analisar aqui Gênesis capítulo 5, versículos 7 ao 20. Primeiro, por causa do pecado e da morte, a média de vida da humanidade foi diminuída com o passar das gerações. Então, naturalmente, esse é o efeito principal do pecado. Reduzir o máximo a vida humana, né? O tempo de vida do homem aqui na Terra, até o ponto de extingui-lo. Esse é o efeito do pecado. O pecado, ele leva o homem à extinção. Por isso que o mandato cultural, isto é, o multiplicai-vos e enchei a terra, como Deus ordenou, era necessário. E é necessário ainda, né? Enquanto Jesus não voltar, ainda é necessário. Segundo ponto, no tempo de Davi, vemos que essa média de vida chegou a 70 anos, como diz lá no Salmo 90, versículo 10. No tempo de Davi, já estava muito mais reduzido. Lógico, quando a gente fala desses números, né, 70, 120, que aparece em Gênesis também, e o tempo de vida que os homens viviam antes do dilúvio, aqueles períodos de anos assim longínquos, né, essa longevidade que os homens tinham, que foi diminuindo por causa do pecado, são números arredondados, são números mais como uma média, para mostrar o quanto o ser humano foi perdendo sua capacidade de viver fisicamente. E o terceiro ponto, isso tornava, como eu disse, mais necessário ainda a reprodução humana, ordenada e abençoada por Deus, para preservar a espécie humana. Então, era muito necessário, devido quanto menos tempo o ser humano vivia, mais perigoso era a espécie humana se extinguir da face da Terra. E para que isso não acontecesse, Deus, né, continuou ordenando que o homem continuasse se multiplicando. Hoje são o quê? 7 bilhões ou trilhões de pessoas no mundo? Então tá dentro do plano de Deus, né? Principalmente para preservar a linhagem santa, que são o povo escolhido de Deus, que eu vou tratar um pouquinho mais na frente. E Gênesis, agora vamos analisar Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Primeiro, sobre Enoque. Mesmo num cenário de pecado, decadência e morte, um homem agradou a Deus e não experimentou a morte física. Ele andou em comunhão e nos preceitos divinos. Então, quando a Bíblia usa esse termo andou com Deus, na tradição bíblica, esse andar significa ter comunhão com Deus e obedecê-lo, né? Andar de acordo com a vontade de Deus. E Enoque, mesmo no meio de uma sociedade corrompida, ele foi o único ali que se manteve fiel aos preceitos divinos, de tal maneira que Deus o tomou para si, o arrebatou, não permitindo que ele experimentasse a morte física. E o segundo ponto ainda, tratando de Enoque, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que de forma mais específica, o que de fato, né, de forma mais específica, o que de fato agradou a Deus na vida de Enoque, a sua fé. De modo que só a fé de uma pessoa pode agradar a Deus a ponto do próprio Deus proporcionar uma experiência sobrenatural na vida daquele que tem fé. Então Enoque, ele pôde experimentar esse tipo de experiência sobrenatural em níveis espirituais, celestiais, profundos com Deus, porque ele teve fé. E como o escritor de Hebreus aborda na sua carta, ou, né, no seu livro, no decorrer do seu escrito, que a fé sem fé é impossível agradar a Deus, e ele aborda muito essa questão de fé. Para Deus a fé é muito importante. E a incredulidade desagrada a Deus, obviamente. Mas a pessoa que tem fé em Deus, e por isso anda na vontade de Deus, faz o que agrada a Deus, corre o risco de experimentar experiências profundas com o Pai Celestial, né? Como Enoque aqui experimentou. Terceiro ponto, só quem é da linhagem santa é capaz de ter fé que agrada a Deus. E essa fé só Deus pode dar. Então vou deixar até alguns versículos que fazem referência a isso, né? Que é só Deus que pode dar a fé. A fé é um dom de Deus, para que a pessoa acredite nele e receba suas bênçãos. E tenha experiências como no caso de Enoque, né? E a gente pode observar que essa fé não se origina no homem, mas se origina em Deus. Vem de Deus. Pois bem,
O quarto ponto, melhor dizendo, de acordo com a carta de Judas, isso aqui é importante, quarto ponto, de acordo com a carta de Judas, do versículo 14 ao 15, Enoque profetizou o trágico fim daqueles da humanidade que seriam condenados tanto ao dilúvio como também ao juízo final por causa das suas maldades, né? Juízo por meio do fogo. Né? Primeiramente, Deus julgou a terra, julgou aquela civilização pré-diluviana com água. E agora, nos nossos tempos, Deus vai julgar a humanidade com fogo, né? O juízo final com fogo. O negócio da boca, credo. Desculpa. Então, a gente nota aqui, meus irmãos, que, de acordo com a carta de Judas, ele citando uma profecia de Enoque, de que o próprio Enoque, né, diz que Deus traria juízo para aquela geração pré-diluviana, e Judas, na sua carta, estende esse juízo também para a nossa geração, para as gerações depois do dilúvio, no caso, né? E as gerações que vão continuar existindo até o dia do juízo final, que é onde Deus vai tratar definitivamente, vai ser o juízo de definitivo e final, para tratar com a humanidade, né? Principalmente com os ímpios, com os corruptos, com aqueles que não se converteram a Cristo. Esses vão receber esse juízo pior do que o juízo que a civilização pré-diluviana recebeu. Agora vamos analisar Gênesis, capítulo 5, versículo 25 ao 32, que diz assim. O primeiro ponto, aliás, não vou ler o versículo, mas o primeiro ponto... lembrando, irmãos, que se vocês quiserem analisar os versículos, vocês podem ler. Eu estou citando as referências para não deixar o vídeo muito longo. Eu só estou pondo o que eu comento, o que eu entendo dessas passagens. De forma resumida, justamente para o vídeo ficar mais dinâmico, você entender o que a passagem está dizendo, mas você pode tirar suas próprias conclusões lendo os versículos que eu estou deixando como referência aqui, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu analiso aqui de Gênesis, capítulo 5, versículo 25 ao 32, é: já prevendo o fim daquela civilização pré-diluviana, que estava amaldiçoada pelo pecado, decadência e morte, Lameque acreditava que por meio de Noé, Deus traria um novo recomeço para a humanidade. Então, por isso que Lameque, inclusive, que é o segundo ponto, coloca o nome de Noé, que significa consolo ou conforto. Porque ele acreditava que através de Noé, da vida de Noé, Deus ia dar um recomeço para a humanidade, ia dar uma, digamos assim, uma nova oportunidade para a humanidade, a partir daí, e preservar a linhagem santa, da qual Lameque também pertencia. Né? Agora vamos analisar Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Né? Primeiro ponto, o próprio Deus estabelece a média de vida humana antes do dilúvio, em 120 anos, como mostra o verso 3, mas o Salmo 90, versículo 10, abaixa essa média para 70 no tempo do rei Davi. Então, como eu já havia dito no início, por causa do pecado, o tempo de vida do homem foi reduzido cada vez mais. E esses números aqui não são literais, são arredondamentos, são médias para mostrar o quanto a humanidade, por causa do pecado, vive cada vez menos, ou consegue viver cada vez menos aqui nessa terra. Né? O segundo ponto que vamos abordar, inclusive é um ponto que há debates no meio teológico, mas ao meu ver, a Bíblia explica tranquilamente esse ponto, é só questão de aceitar o que está escrito. Inclusive, é uma das propostas deste canal valorizar o que a Bíblia está dizendo, o que a Escritura está afirmando. Doa a quem doer, né? É o que a Bíblia diz, sem depender de fatores externos. Então, com base nisso, partindo desse pressuposto que eu estou falando aqui, da proposta do meu canal, para vocês, é que o segundo ponto que eu vou tratar é o seguinte: anjos, ou, como está no hebraico, Benai Elohim, filhos de Deus, que aparece no versículo 2 do capítulo 6. São anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres daquele tempo, que por sua vez deram luz a seres híbridos, chamados de nefilins, que quer dizer gigantes, ou então nafal, que quer dizer caídos. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, para reforçar que de fato esses anjos, aliás, esses Benai Elohim eram de fato anjos, está no livro de Jó, que nos mostra, eu vou deixar a referência aí na caixa de diálogo, no livro de Jó, que nos mostra que Deus, né, o livro de Jó, melhor dizendo, chama os anjos de Benai Elohim, de filhos de Deus, da mesma forma que aqui em Gênesis. Né? Filhos de Deus, Benai Elohim, aparece no capítulo 6 de Gênesis, como aparece lá no livro de Jó, nos primeiros capítulos. Então a gente nota aqui que de fato está se referindo a anjos que tiveram relacionamento com mulheres que deram origem aos chamados gigantes, ou então aos caídos. O ponto 4, Judas, na sua carta, né, do versículo 6 ao 7, e também Pedro, na sua segunda carta,
no capítulo 2, versículo 4, confirmam, de fato, o pecado desses anjos descritos em Gênesis no capítulo 6. Inclusive, isso aqui é o que confirma a interpretação correta. Embora muitos não acreditem, pensem que aqueles filhos de Deus que aparecem em Gênesis 6 não são anjos, mas são, digamos assim, a descendência, a linhagem santa de Sete, o livro de Judas deixa claro que não é. Né? Deixa claro, deixa evidente. Por isso eu não entendo porque há debate para afirmar que os anjos, de fato, determinados grupos de anjos, tiveram relacionamento sexual com mulheres, dando origem aos gigantes. Eu não vejo a dificuldade. Judas deixa isso tão evidente como eu vou mostrar aqui. Eu vou ler, primeiramente, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Pedro ainda não é tão evidente como Judas, mas eu vou ler mesmo assim. Diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E Judas, na sua carta, do versículo 6 ao 7, diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, preste atenção, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, senão postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha como o Judas é bem claro sobre o pecado daqueles anjos, daqueles filhos de Deus que aparecem em Gênesis 6. Note que Judas relaciona o ato sexual dos anjos com as mulheres, como mostra lá em Gênesis 6, com a tentativa de abuso sexual dos homens de Sodoma e Gomorra, com os anjos enviados por Deus para salvar Ló. Então Judas está sendo bem claro, bem enfático que aquilo que acontece em Gênesis 6 eram de fato anjos tendo relações com mulheres que originaram gigantes, seres híbridos, seres caídos, meio anjos, meio homens, os chamados gigantes da antiguidade. Então eu não vejo por que há esse debate, porque Judas está sendo bem claro o que aconteceu ali. Ele está pegando um exemplo corrupto, sexual, dos homens de Sodoma em querer abusar dos anjos que foram enviados por Deus para salvar Ló, comparando com a atitude dos anjos, dos Benai Elohim, né, os filhos de Deus, em ter pegado as mulheres dos homens e ter filhos com elas. Então, é inquestionável. Eu não vejo dúvida na interpretação de Gênesis 6, porque Judas está sendo bem claro. Né? Os anjos lá, os Benai Elohim, abandonaram seu domicílio, sua posição, sua habitação, sua dimensão, e entrou na dimensão humana, assumindo assim, possuindo mulheres e assim produzindo gigantes, né? Gerando gigantes, gerando seus filhos. Evidentemente que o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, ele trata dessa questão com mais detalhe. Mas, né, como todo livro apócrifo, eles não são inspirados por Deus. A não ser a parte que Judas cita na sua carta, se referindo à profecia contra os ímpios. Tudo que é citado na Bíblia é inspirado. Inclusive esse trecho do livro de Enoque, que trata dessa profecia contra os ímpios. E aqui também, o próprio Judas faz alusão justamente ao livro de Enoque aqui também, nessa parte dos anjos terem se relacionado com mulheres, e confirma que eles tiveram a mesma postura que os homens de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, de querer possuir os anjos enviados por Deus para salvar Ló. Então, para mim, está claro isso aqui. E o quinto ponto é, esse relacionamento de anjos com homens acelerou e aumentou ainda mais a decadência da humanidade. Então, notavelmente, depois dessa interferência angelical na natureza humana, acelerou ainda mais o processo de decadência, de destruição, de corrupção da mente e do corpo do homem. E ainda tinha que compartilhar com seres híbridos que viviam com eles ali, que no livro apócrifo de Enoque, trata ali de como eles se comportaram, esses seres gigantes, né? Mas como eu disse, é um livro apócrifo e eu procuro me limitar ao que a Bíblia está dizendo. E só a citação de Judas já deixa claro, sem precisar até depender do livro de Enoque para isso. Embora possamos obter mais informações do que aconteceu, não são informações tão confiáveis quanto as de Judas, que foi inspirado pelo Espírito Santo, para escrever esse detalhe aqui sobre os gigantes, sobre os anjos se relacionando com as mulheres, como mostra lá em Gênesis capítulo 6. Para mim, não há dúvida e nem discussão, mas tem gente que ainda não aceita essa ideia, não sei por qual motivo. Como eu disse, eu aceito o que a Bíblia disse. Se a Bíblia está dizendo que foi assim, foi assim. E Judas deixa claro que foi assim que aconteceu. E eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com as afirmações bíblicas. Eu tenho problema com as afirmações antibíblicas ou externas à Bíblia que contraria
o que a Bíblia está dizendo. Isso eu realmente tenho problema. Então vamos analisar agora Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7. Depois dos gigantes, a humanidade chegou num nível de maldade, perversão e decadência tão profundo e extremo que o juízo de Deus era inevitável. A mente e o corpo estavam tão podre e corrompida que o único remédio era a destruição total, ou pelo menos quase total, da humanidade. Porque Deus poupou Noé. Por isso que é quase total. Segundo ponto, o arrependimento divino, que a gente vê no versículo 6, no contexto, não se trata de um erro que Deus cometeu e precisava reparar, né? Porque arrependimento, no sentido humano da palavra, se refere a quando eu cometo um erro e aquilo me incomoda e eu quero reparar, ou quero mudar, eu quero deixar de cometer aquele erro. Mas a Bíblia ensina que Deus não erra, Deus é perfeito. Então esse arrependimento não pode ser um erro de Deus que ele estava querendo reparar, ou um erro que ele cometeu e ele queria mudar. Não. Aqui se trata mais de um sentimento de pesar, uma expressão de tristeza, por causa da decadência da humanidade, do ser que ele tinha criado, da humanidade que ele criou, que estava entrando por aquele caminho de destruição. E como um Deus amoroso, ele sentiu o pesar de ver a situação da humanidade tão decadente. Mas, como ele também é justo na sua natureza, não somente amoroso, mas justo, e não compactua com o pecado, então era necessário que Deus aplicasse o juízo inevitável sobre aquela civilização antes do dilúvio, né? E o terceiro ponto, o grau de corrupção humano tinha chegado num nível tão extremo que até mesmo os animais terrestres e as aves seriam atingidos pelo devastador juízo divino por meio do dilúvio. Agora vamos analisar Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao 22. E o primeiro ponto que eu analiso dessa passagem é o seguinte: apesar de tudo, havia Noé, que assim como Enoque, andava com Deus no meio daquela civilização corrompida. Ou seja, fazia o que agradava a Deus. Por isso, Deus resolveu poupá-lo junto com a sua família. Então, aqui vemos Noé, que assim como Enoque, andava com Deus, andava nos preceitos divinos. E isso agradava a Deus a tal ponto que ele resolveu poupar Noé. Mais um descendente da linhagem santa, que eu vou explicar. Eu vou chegar lá. O segundo ponto. Noé era da linhagem santa, de Sete e de Enos, e nele se cumpria, ou começaria o cumprimento do propósito redentor de Deus em favor de um povo santo, que descenderia do seu filho Sem, o filho de Noé, filho chamado Sem, mas que se estenderia num sentido espiritual a outros povos que biologicamente não seriam descendentes de Sem, mas seriam alcançados no sentido espiritual. Então, nessa parte aqui, eu começo a explicar o que significa essa linhagem santa. Desde a eternidade, Deus já havia reservado um povo para ele, que descenderia, evidentemente, de Adão, descenderia de Sete, descenderia de Noé e descenderia de Abraão. Mas não somente no sentido biológico da coisa, mas no sentido espiritual. A linhagem santa que Deus preservava, ou seja, o povo que ele separava no sentido espiritual e não propriamente biológico, né? Embora os israelitas, os judeus, se apegavam muito à questão biológica para se agarrar à ideia de que eles eram o único povo escolhido por Deus, a Bíblia nos mostra em vários textos, inclusive os profetas, os apóstolos também no Novo Testamento, mostra claramente que é no sentido espiritual que essa linhagem santa, esse povo santo é preservado, né? Lógico, por meio da questão biológica, por nascer seres humanos, mas só no sentido espiritual. O próprio Paulo fala em uma das suas cartas, se não me engano lá em Romanos, vou deixar a referência aí na caixa de diálogo, ele fala que nem todo israelita ou judeu que é fisicamente, é de fato o judeu ou israelita no sentido espiritual, no mesmo sentido que Abraão, no mesmo sentido que Sem, no mesmo sentido que Noé, no mesmo sentido que Sete, entende? Essa linhagem santa. É no sentido espiritual, muito mais que biológico, vai além do biológico, né? E o terceiro ponto, eu vou deixar mais claro ainda, para você compreender o que eu estou querendo dizer. Nem todos que são descendentes biológicos de Sem são espiritualmente parte da linhagem santa. E nem todos que não são descendentes biológicos de Sem são réprobos, isto é, da linhagem amaldiçoada, a semelhança a de Caim e a de Canaã, filho de Cão, né, que também é um filho de Noé. Cão é filho de Noé e gerou a Canaã, seu filho que é o representante ali da linhagem amaldiçoada. Por exemplo,
Raabe era descendente de Canaã, da linhagem amaldiçoada biologicamente falando. Mas espiritualmente ela era descendente de Sete, Noé, Enos e Abraão. Era descendente dessa linhagem santa. E o que prova isso são as genealogias lá no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus. Você pode estar conferindo aí. Leia lá o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 34 ao 38, e também o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. E se você relacionar essas duas genealogias, que tem o objetivo de mostrar que Cristo, né, ali fazia parte do plano divino para a redenção, mostra que Raabe, da suposta linhagem amaldiçoada, ou amaldiçoada mesmo, espiritualmente ela pertencia à linhagem santa, mesmo não sendo fisicamente, biologicamente descendente de Sem, o irmão de Cão, né, que é pai de Canaã, a linhagem amaldiçoada. Então note que Deus preservou essa linhagem não no sentido biológico, mas muito para além do sentido biológico, é no sentido espiritual. Como eu disse, Paulo fala, né? Nem todo israelita que é israelita na carne é de fato povo de Deus, é de fato da linhagem santa. Entende agora o que eu quero dizer por linhagem santa? Quarto ponto. Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz que Noé também teve fé no que Deus disse sobre o julgamento e também em obedecer a sua ordem de construir a arca, né? Então, baseado na sua fé em Deus, Noé acreditou na ordem divina de construir a arca, porque ele acreditou que Deus ia trazer chuva. E um detalhe interessante, que desde a criação até aquele momento nunca havia chovido na face da terra. Então, pode-se dizer que Noé e toda aquela civilização não sabia nem o que era chuva. Porque a forma digamos assim, de irrigação que a terra produzia para poder manter as formas de vida era água por baixo do solo, né? Que as árvores, né, as vegetações absorvia, e também, digamos assim, a serração, a umidade que havia no ar. E isso mantava, e fora, né, os rios e os mares, né, que mantinha, digamos assim, a terra hidratada, a civilização hidratada ali, com água, né, digamos assim. E não havia chuva, não chovia até aquele exato momento. Então tinha que ter muita fé em um Deus falar para você, na sua mente, falar, ó, construa uma arca, porque eu vou trazer chuva. Mas o que é isso? O que é chuva, né? Você põe no lugar de Noé e daquela civilização. O que é chuva? Nunca havia chovido, então eles não podiam nem descrever o que é uma chuva, né? E Deus, obviamente, depois vai explicar com ações o que era aquela chuva. Hoje, pra gente, lógico, a gente sabe o que é chuva. Mas naquele tempo eles não sabiam. Até pelo menos até a data do juízo, não sabia. E isso mostra o valor da fé de Noé, de acreditar em Deus, mesmo não sabendo como ia se dar esse juízo, como ia se dar esse negócio de chuva, né? O quinto ponto, em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 20, diz que Deus exigia que aquela humanidade pré-diluviana se arrependesse antes que Noé terminasse de construir a arca. Mas, obviamente, eles não se arrependeram, de modo que Deus salvou só a Noé e sua família, e o resto pereceu no dilúvio, porque eles não acreditaram. Então, como eu disse, já havia dito, né, a fé é um requisito importantíssimo para você se relacionar com Deus. Se você não tem fé, se você não acredita em Deus, não acredita na sua palavra, como Noé acreditou na palavra de Deus e construiu a arca, fez que nem aquela civilização pré-diluviana que não acreditou e pereceu, então você corre o mesmo risco e o mesmo destino daquela civilização pré-diluviana. Mas eu acredito que os meus inscritos aqui do canal acreditam na palavra do Senhor e com certeza eu procuro obedecer a palavra, assim como eu também procuro, porque eu também acredito nessa santa palavra, que Noé acreditou e por isso foi salvo, né? O sétimo ponto, esse foi o sexto, né, que eu tratei, de Noé. O sétimo ponto, a partir de Noé, Deus ia reiniciar a humanidade. Deus ia dar um reset, não um reset total, mas um reset parcial, quase que total, né? Porque Deus extinguiu toda a raça humana. Todas as descendências, todos os descendentes de Caim foram extinguidos. Como também muitos dos descendentes de Sete foram extinguidos. Porque da descendência de Sete só sobrou Noé. E, obviamente, aqueles que já haviam morrido, mas morrido como linhagem, parte da linhagem santa, eles foram poupados, morreram no seu tempo, não foram atingidos pelo dilúvio e também não perderam sua salvação, obviamente, por fazer parte da linhagem santa. Mas, já no período de Noé, só Noé entrou na arca. Cadê os outros parentes de Noé que eram da linhagem de Sem? Isso só mostra, mais uma vez, que esse negócio de linhagem espiritual, linhagem santa, é no sentido espiritual. Porque só foi poupado Noé. Os outros descendentes de Sete não foram poupados. Morreram, pereceram juntamente com os descendentes de Caim, que não sobrou ninguém da descendência de Caim. E praticamente dizimou os descendentes de Sete, né, no dilúvio. Sobrando somente Noé e mais 7 pessoas, como diz Pedro na sua carta. Oitavo ponto.
Deus também preservaria e abençoaria animais terrestres e as aves, um par de cada espécie, para esse reinício da humanidade, né? Esse reboot da humanidade. E de algumas espécies, inclusive, isso aqui também é importante frisar, de algumas espécies foi preservado alguns pares de animais a mais, né? Alguns casais de animais a mais, com propósito ritual, né? Que ali se iniciaria o simbolismo do sacrifício, né? Que deveria ser feito para que o homem não pagasse pelos seus pecados, e sim aqueles animais sacrificados simbolicamente seriam as vítimas no lugar, as vítimas inocentes no lugar de homens pecadores. E ali, no livro de Levítico, isso é bem desenvolvido, né? Se você quer entender sobre o que significa esse ritual de sacrifício, o que ele representava, leia o livro de Levítico, e futuramente eu posso até tratar desse assunto também, da importância que era os sacrifícios animais no tempo da Velha Aliança, né? Do Velho Testamento. E o que ele apontava, né? Eu já digo agora, apontava para Jesus. Mas eu darei mais detalhes, talvez num vídeo futuro, se vocês quiserem. Mas por enquanto, só para não perder o foco, né? Porque teve algumas espécies de animais, né? Pares de animais, casais de animais, que tiveram a mais, né, ali, né, na sua preservação. De algumas espécies só pegou um par de cada. De outras espécies pegou 7, né? De cada 7 pares de uma espécie, para preservar ali aquela espécie, porque parte dela ia ser usada no ritual de sacrifício, né? De propósito ritual, digamos assim. O 9º ponto: para esse propósito, Deus manda Noé construir uma barcaça, praticamente um navio para abrigar Noé, sua família e os animais escolhidos do dilúvio que estava por vir. Então, Deus dá ordem para Noé. Noé, como eu já disse, constrói a arca. Inclusive, né, dizem que as medidas dessa arca é usada até hoje para se construir navios, né? Navios cargueiros, navios enormes, usam as mesmas medidas que Noé, ali Deus deu para Noé para construir a arca, né? Então posso dizer que o primeiro navio que existiu foi o de Noé. O primeiro navio cargueiro grande, né, de porte grande, foi Noé, ali pela instrução de Deus que construiu. E até hoje é referência para a construção de outros navios. Navios? Eu falei errado, né? Navios. É no plural. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Outros navios. Enfim. 10º ponto. De Sem, Cão e Jafé ia se originar a humanidade como conhecemos hoje, né? O Sem, como eu disse, né, é daí onde continuou se preservando a linhagem santa, no sentido biológico, mas mais ainda no sentido espiritual. Também a linhagem de Cão, cujo ele era pai de Canaã, do Egito, só que só Canaã, que era a linhagem amaldiçoada, né? E eu já expliquei aqui que Rabi fazia parte dessa linhagem amaldiçoada, no sentido biológico, mas no sentido espiritual ela pertencia à linhagem espiritual, como eu já expliquei aqui, né? Que para pertencer à linhagem espiritual não é questão biológica para Deus, é questão de que ele separou na eternidade, independente de onde essa pessoa nasceu, da descendência de Canaã ou da descendência de Sem, se ele fosse um escolhido de Deus, ele para fazer parte dessa linhagem santa, ele ia fazer parte de qualquer jeito, independente da questão biológica, né? Agora vamos analisar Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 24. O primeiro ponto: Deus traz o dilúvio que matou todos os seres vivos da terra. Todos os seres vivos da terra. Note que eu estou falando isso, da terra. Segundo ponto: obviamente, os animais marinhos, que eram capazes de permanecer somente na água, ou sobreviverem na água, não foram exterminados. Óbvio, eles sobreviveram ao dilúvio, porque eles faziam parte, o ecossistema deles era a água, então eles não foram exterminados. Somente os seres que estavam na terra que foram dizimados, que foram destruídos pelo dilúvio. Desculpa. Segundo, o terceiro ponto: era a primeira vez que chovia sobre a terra, pois desde a criação até aquele momento nunca havia chovido. Quem sabe esse fato não alimentava a dúvida sobre o juízo divino naquela geração do tempo de Noé, né? Como eu já havia dito, né, desde a criação até aquele momento não havia chovido, então ninguém sabia o que era chuva. E esse pode ser um dos fatores, né, além da maldade e da perversidade, óbvio, né, os fatores que levou o povo a não acreditar em Noé, que era o pregoeiro da justiça, como diz lá na carta de Pedro, né? Se eu não me engano é na segunda, eu vou deixar a referência na descrição, na carta de Pedro, que diz que ele é o pregoeiro da justiça, ou seja, ele falava para o povo se arrepender. Obviamente a pregação de Noé era essa, falar para o povo se arrepender e andar na justiça, isso é, na vontade de Deus, porque na tradição bíblica, quando se fala de justiça está se referindo à vontade de Deus. Então, o povo ali daquela civilização pré-diluviana não acreditava, mesmo porque eles nunca haviam
presenciado uma chuva, então não sabia nem o que era chuva. Então provavelmente eles tratavam Noé como se fosse um doido varrido em construir um navio gigante, porque estava com medo de vir uma enchente que destruiria, que varreria a humanidade da face da terra. Menos, é claro, Noé e sua família. E o quarto ponto, a água por cima e por baixo. E assim Deus literalmente derrama seu juízo na forma de água. Deus derramou o seu juízo divino sobre aquela humanidade que foi varrida da face da terra, que morreu, desapareceu, toda aquela humanidade. Tanto os descendentes de Caim, quanto os descendentes de Sete, a não ser, claro, como eu disse, Noé e sua família. Os outros descendentes de Sete pereceram junto também, porque provavelmente já estavam misturados com a descendência de Caim, já estavam ali corrompidos, tão corrompidos quanto ele, estavam vivendo ali no mesmo luxo pecaminoso que eles viviam, e pereceram juntamente com a linhagem de Caim. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha sido claro e ajudado, contribuído para o seu enriquecimento, para a sua edificação, para seu entendimento acerca da palavra de Deus, acerca da decadência da humanidade. Então, é só isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e tchau!